Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Estamos vivendo o 11º domingo do tempo comum. Vamos refletir neste domingo sobre as leituras da primeira de Isaías, do Salmo 91, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, esse trecho do capítulo 5, versículo 6 ao 10, e o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. Vamos rezar assim com a igreja para fazermos a meditação da palavra de Deus neste domingo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos, ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã. Chegando assim este 11º domingo do tempo comum, vamos escutar então o Santo Evangelho, proclamamos juntos, lemos juntos, para que assim meditemos melhor a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos assim meditando esta palavra de Deus, o Evangelho, que trata destas parábolas de Jesus, ou seja, comparações. É o modo com que Jesus anunciava o reino de Deus. E explicava, assim, aos seus discípulos, de modo melhor, explicando as parábolas, mas a multidão e a maioria daqueles que o seguiam, Jesus falava por meio destas histórias, destes contos, destas parábolas, para que assim as pessoas entendessem como funcionava o reino dos céus. É pegar elementos do cotidiano, trazer histórias de que o que poderia acontecer e o que sempre acontecia, e dizer que assim é o reino dos céus. Não é simplesmente um conto, uma anedota, uma historinha para falar, né, simbolicamente de alguma coisa, para que as pessoas tenham uma lição de vida. Não, não é só uma lição de vida, não. É uma comparação. É para dizer, olha, é assim que o reino de Deus é para falar de uma realidade maior dentro de um acontecimento menor. Mas é para que se entenda como funciona a engrenagem, vamos dizer assim, do reino de Deus. Então, Jesus conta estas parábolas para dizer justamente que o reino dos céus está no meio de nós. É como uma pessoa que trabalha, é com as atividades do cotidiano. É Deus que faz germinar de modo invisível o reino de Deus, como a semente que está invisível na terra, mas ela vai germinando, brotando, e quando a gente vê, já está dando os ramos, já está dando as folhas, e assim vai crescendo, vai criando as espigas, como a semente de mostarda, que é pequena, mas se torna grande a sua árvore, para que assim até os pássaros façam seus ninhos e possam, né, descansar em seus galhos. Então o reino de Deus é esse que cresce, que inclusive tem inimigos. O reino de Deus tem seus perigos, né? Sofre os perigos do mundo, o que o ser humano sofre. Mas ele continua porque é uma graça maior do que aqueles que inclusive anunciam. Deus dá àqueles que anunciam uma graça, mas o reino de Deus é sempre maior do que todos os missionários, do que todos aqueles que pregam o evangelho. O reino de Deus é sempre maior que o mensageiro.
Nós somos mensageiros, nós somos batizados, nós somos cristãos, mas nós devemos entender que tudo isso faz parte de um grande reino. E nós somos, vamos dizer assim, os súditos de Deus. Né? Mas, na verdade, somos amigos de Deus. O reino de Deus cresce por meio dos amigos de Deus. Jesus nos chamou de amigos. Mais do que servos, somos amigos de Cristo. A primeira leitura, meu irmão, minha irmã, está em Ezequiel 17, 22 a 24. Vamos ler rapidamente. Assim diz o Senhor: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros à sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. Nós devemos entender aqui o seguinte também, tem toda a simbologia do Israel, do Antigo Testamento, mas enquanto uma leitura na igreja, na assembleia, e a igreja agora fazendo, a sua interpretação e dizendo como é, devemos entender que é uma leitura eclesiológica. Sim, porque tudo no passado, para a nossa fé, para a nossa igreja, se refere como que uma figura daquilo que acontece no tempo presente, na realidade da igreja. Se no passado Israel era o povo de Deus, no presente é a igreja o povo de Deus. Então, tudo que se refere ao passado é uma imagem para o que se realiza no tempo de Cristo e, portanto, hoje, porque o tempo de Cristo, desde a sua vinda na terra até o nosso tempo de hoje, é então a realização do reino de Deus, que é a igreja, que é assim também o ponto de encontro de todos os discípulos de Jesus, aqui nesta terra, mas muito mais quando tudo se completar ou nós formos ao encontro dele. Então, olha, debaixo pousarão os pássaros, à sombra da ramagem, as árvores farão ninhos. E quem são essas aves? Os povos que se unem agora, antes pagãos, mas agora fazem parte do povo de Deus. Todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu sou o Senhor, digo e faço. Nos lembra também o Cântico de Maria, quando diz que os poderosos, cairão dos tronos e os humildes serão elevados. Então, o Senhor é este que realiza na igreja, realiza no tempo, realiza na história humana aquilo que ele bem quer. Nós aqui precisamos entender os mistérios de Deus. Muitas vezes nós questionamos, nós não compreendemos por que acontecem certas coisas na história, dentro da liberdade humana, o que o ser humano pode fazer de mal ou de bom, e também as catástrofes naturais. Para a visão cristã, isso faz parte de um grande projeto de Deus. Mas que Deus é esse perverso que faz o ser humano sofrer? Não, Deus não faz o ser humano sofrer. O ser humano que sofre por conta de suas próprias escolhas. Por exemplo, a moradia, a deslizamento, enchentes, como aconteceu há pouco tempo no Rio Grande do Sul, mas somos nós, seres humanos, que escolhemos morar nesses ambientes. Somos nós que decidimos destruir a natureza, somos nós que modificamos o trajeto do rio, nós modificamos as coisas. E depois, quando a natureza reage, porque é ação e reação, é natural isso, nós então culpamos Deus ou perguntamos por quê ou isso ou aquilo. Devemos nós entender. Enquanto nós não assumirmos os nossos erros, nós sempre seremos infantis, querendo culpar o outro. E isso acontece muito em nossa vida. Nós queremos sempre culpar o outro, responsabilizar o outro pelos nossos problemas. Nós não conseguimos assumir aquilo que de fato fizemos e então queremos colocar sempre um bode expiatório, dizer que a culpa é do outro. Obviamente, muitas vezes as responsabilidades também em nossa vida é causada, as consequências, aliás, são causadas por problemas iniciados por outros. Mas quando nós tomamos consciência desses efeitos e do que nós podemos fazer para isso não aumentar, então aí já fica por nossa própria conta. Nós devemos ter essa consciência de que precisamos transformar, não nos fazermos de vítimas a ponto de achar que tudo é problema de Deus, ou dos outros, ou do demônio, ou isso aquilo. Nós, seres humanos, devemos nos responsabilizar por nossas escolhas,
por nossas ações. E assim vivermos nesta harmonia. Porque Deus é o Senhor de tudo. Como ele diz, digo e faço. É Deus, é o Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor, é o que nos diz o Salmo 91. Salmo 91 diz como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. E ainda na segunda parte vai dizer: o justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantadas, nos átrios de meu Deus florescerão. Então, é sim que acontece o reino de Deus, espontâneo, cresce. Vamos então para a segunda leitura, especialmente a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 10. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Sim, a fé é o que nós acreditamos, é real. A fé é verdadeira, a fé bem clarificada no sentido de revelada por Deus. Porque muitas vezes a gente crê, ou o ser humano crê, em coisas que não são reveladas por Deus. Crê-se em muitas coisas. Crê-se em extraterrestres, crê-se em brigas de seres, ou gnomos, ou salamandras, ou coisas espirituais, ou ídolos daqui e da acolá. Uma religião, por exemplo, a religião cristã, católica, ou cristã de modo geral evangélica, né, ou cristã, às vezes acredita em forças de outras religiões, de outras crenças que intervêm, né? Então isso, assim, tem muita confusão, tem muita crença. A fé não é isso. A fé é o que é revelado por Deus. E, por exemplo, nas Escrituras e na tradição da igreja. E, né, nas palavras dos apóstolos. Então, o que foi revelado é a verdade. Né? Então, nós ainda peregrinamos. Enquanto estamos neste mundo, enquanto estamos nessa carne, enquanto estamos vivendo neste corpo perecível, nós estamos caminhando e longe do Senhor, diz Paulo. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir para junto do Senhor. Sim, nós queremos estar junto do Senhor. Enquanto ainda temos corpo, vamos continuar lutando para nos santificar. Vamos ver o finalzinho dessa leitura, que é muito interessante. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer tenhamos deixado essa morada. Então, sempre no Senhor. Se estivermos vivos ou mortos, queremos nos empenhar para ser agradáveis a Ele. E é interessante esse versículo porque, veja, que mesmo vivos ou mortos, queremos agradar o Senhor, queremos ser agradáveis. Então, mostra que a nossa igreja está certa porque os santos sempre querem agradar o Senhor. Quando os santos, todos nós que somos cristãos chamados à santidade, mas principalmente aqueles que receberão a recompensa de Deus, a vida eterna, os santos, portanto, que já rogam por nós, querem sempre agradar o Senhor. Porque, como disse Jesus, né, já disse no Evangelho, que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois todos vivem para Deus. Aí continua. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis ao Senhor, que estejamos, né? Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Veja só essa afirmação de Paulo. Todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Seremos julgados por Cristo, porque o critério de viver a vida é Cristo. Cristo é o parâmetro, Jesus Cristo é o parâmetro do homem e da mulher. Então, o que Cristo fez, eu devo fazer. O que Cristo quis que eu fizesse, eu devo realizar por minha vontade. É a vontade sempre de Cristo, é a palavra de Cristo. O ser livre é cumprir a palavra de Deus. Não é fazer o que se quer. Isso é libertinagem, isso é escravidão de si mesmo. Uma pessoa que faz tudo o que quer, ela é escrava de si mesma. Então, ser de Deus é fazer o que Ele quer. E ser livre é fazer justamente a vontade do Senhor, viver na verdade para alcançar a verdadeira liberdade. Então, nós estaremos no tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa. Cada um vai receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, diz Paulo, do que tiver vivido ao longo de sua vida corporal. Olha aí, fé sem obra é morta. Isso já disse Tiago. E São Paulo ajuda a entender esse pensamento. Nós vamos receber o que tivermos feito ao longo da nossa vida corporal, ou seja, as obras de misericórdia, aquilo que Jesus disse: estive com fome, em vez de comer, com sede de beber,
estive preso, foste me visitar, eu era enfermo e cuidaste de mim, eu estava estrangeiro e me acolheste em casa. Então, tudo isso é para a nossa santificação. Quando nós somos de fato de Deus, somos amorosos, caridosos. Cristo se assemelha assim, nós nos assemelhamos, aliás, a Cristo. E Cristo, o verdadeiro homem, nos leva ao Pai. Sim, porque quando nós nos humanizarmos a ponto de sermos cristificados, estarmos unidos a Cristo Jesus na nossa ação, na nossa escolha diária, nós viveremos o reino de Deus. E o reino de Deus é justamente isso. Nas nossas atividades do dia a dia, na fidelidade que temos ao Senhor, deixar Deus florescer em nós o reino dele, deixar Deus germinar em nossa vida de modo invisível, aquilo que não podemos compreender, mas vivemos e experimentamos porque vivemos o amor. O amor é algo que nós não conseguimos compreender. Não é um puro sentimento, embora perpasse os sentimentos. É uma escolha, é um dedicar-se, é um sacrificar-se para o bem do outro. Sim, e obviamente o bem do outro me faz bem também. Então, o amor é esta via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que eu faço algo para o bem do outro, aquele bem que eu faço e aquele bem que a pessoa sente por eu ter feito o bem, retorna a mim e me torna melhor ainda. Então, irmãos e irmãs, deixemos o reino de Deus crescer em nosso amor e saibamos, nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelo que cremos, pelo que anunciamos, porque Deus quer que o reino de Deus dele cresça e nós pertençamos e recebamos a recompensa dos justos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você ainda, compartilhe esse vídeo, curta, dê um seu like e deixe seu comentário também, além de se inscrever neste canal, se ainda não é inscrito. Até mais, tchau, tchau.